Boa noite, meu povo. Bora lá para nossa live? Então, bora. Eu vou finalizar então essa parte que ficou faltando da queda, né? Que tá em Gênesis 3. Uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, que eu tive essa sacada e eu falei, gente, na verdade essa revelação, né? Através de uma live que eu tava assistindo hoje. Algo muito interessante. Vocês sabem me responder por que Deus, quem comeu do fruto primeiro, pegou o fruto, entrou lá na conversa da serpente, foi Eva, certo? Certo. E por que Deus, quando vem, fala com Adão e não com Eva? Se foi Eva que comeu o fruto, que foi Eva que primeiro comeu do fruto e deu pro seu marido. Vocês sabem me responder? Não sabe? Então você fica nessa live, porque a gente vai falar sobre isso. Olha que interessante. Aqui no 2:15, a gente vê que Deus, quando dá o direcionamento, ele dá para quem? Pro homem, né? Para Adão. Por quê? A figura do homem dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro de um laço entre homem e mulher, que eles se tornaram um, ele é como quê? Como sacerdote do lar, como alguém que é a cabeça mesmo do relacionamento. E quando a gente fala que o homem tem o papel de cabeça do casamento, né? Tem que ter muito discernimento para entender que o homem tem sim que ocupar um lugar ali, né, de cabeça, mas a mulher também tem o papel dela e os deveres dela como auxiliadora idônea, né? Mas enfim, e é muito interessante que se a gente voltar aqui, a gente vê que o Senhor deu direcionamento para Adão e depois ele volta e fala com quem? Com Eva, que comeu o fruto? Não, fala com Adão, porque o direcionamento era para quem? Para o homem, pro sacerdote daquele lar, que no caso era Adão. Então vamos lá ler o 15 para vocês verem. Venha logo, me tá zanando aqui. Ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele deu a instrução para quê? Pro homem, certo? Para Adão. Combinado? Certo. Aí, depois que ele falou isso, então o Senhor Deus ordenou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. A mulher, ou o papel da mulher, desde o comecinho aqui de Gênesis. Pois, depois que formou da terra todos os animais no campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, porque o homem ficou encarregado de dar o nome a todos os animais, né? E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Ou seja, deu nome para todos, certo? Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Olha só. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui, ó, homem tá com a letrinha C. O termo homem, ish, e mulher, ishá, formam um jogo de palavra no hebraico. Aí depois no 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá
a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, uma coisa só. Por isso que depois que do casamento, né, da aliança, em que o homem deixa pai e mãe, ele se une à mulher e se tornam um. Por isso que é interessante que não é uma união, mas sim no sentido de unidade. Vocês lembram qual que era a diferença de união e unidade que eu tinha explicado para vocês? A unidade, por exemplo, é algo que a gente não consegue tirar um da outra. Por exemplo, um saco com laranja. Um saco que tem todas as laranjas, elas estão em união. Se você rasgar esse saco, vai uma laranja para cada lado e você consegue sim tirar uma laranja desse saco e falar, ó, aqui tá uma laranja. Agora pega umas 6, 7 laranjas, espreme e faz o suco. Você consegue mais me falar aonde começa uma laranja e aonde termina a outra? Não. Então elas estão em unidade. E é isso que simboliza a união entre o homem e a mulher. Por isso que depois não cabe, por exemplo, o divórcio. Você vai entender melhor o que vem falando de casamento mais pra frente. Mas esse aí não é o ponto que eu quero chegar. Aí depois você que tá aqui no 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso é muito importante, porque que depois você vai entender o que acontece. Aí no 3, que é o relato da queda. E isso tudo eu quero pra gente chegar aqui no 9. Mas eu vou ler o 3 com vocês pra gente acompanhar. Então, quem chegou aí depois, abre a sua Bíblia em Gênesis 3, que a gente vai começar agora. Eu li um pouquinho do 2 e agora a gente vai ler um pouquinho do 3 para entender por que Deus fala com Adão e não com Eva, sendo que quem comeu do fruto primeiro foi Eva e depois ela deu para Adão. Mas quando Deus vem para conversar com eles, ele fala com Adão e não com Eva. Você sabe falar por quê? A gente vai dizendo aí isso até o final dessa live. Então, bora. Aí no 3 tá assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? A serpente está representando quem? A voz de Satanás, né? Que aí você vai saber que é Satanás, porque lá em Apocalipse você vai falar que a mesma cobra daqui de Apocalipse é o dragão lá de Apocalipse, enfim, que representa Satanás, o diabo, enfim. E olha como é que ele vem com meias verdades, que também são mentiras. Ó, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. É uma meia verdade, também é uma mentira. Porque ele não falou que não era para comer nenhuma, ele falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que fala aqui no 2:17 que a gente leu. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Interessante que essa morte não é a morte do corpo. Tanto que depois que Eva come e dá para o marido dela, eles não morrem no corpo, eles morrem no espírito, que é aquela representação que eu já expliquei para vocês. Mas enfim, vamos lá. Aí respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus diz, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A serpente. E aqui eu até anotei, ó, a serpente sabia onde estava o coração de Eva. Aí no 4 tá assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e você, como Deus, olha aqui, serpente sem vergonha, você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tipo assim, vocês vão se parecer com Deus. Minha filha, vocês já eram parecidos, porque Deus fez, lá em Gênesis 1:26, fala que Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso que a gente falou na live anterior. E a gente já é imagem e semelhança. Então eles já eram como Deus. Como assim que você vai fazer, vai comer do fruto e aí vocês vão se parecer com Deus? Não, vocês já são pela identidade. Entende? Olha as meias verdades. E outra coisa, certamente não morrerão.
Ele está falando do corpo. Realmente eles não morreram no corpo, mas eles morreram no espírito. Olha como é que é. O diabo, ele é sem vergonha. Vem com suposições, com meias verdades. E é assim até hoje. Por isso que tem que ficar bem atento para você saber o que a palavra fala, quais são as promessas para você. E a palavra, por ser um livro escrito por mais de 40 autores, mas todos que tiveram direcionamento de Deus, e você sabe disso porque um livro lá de Apocalipse casa com lá do Novo Testamento último, e que a Bíblia toda ela não se diverge, mas ela converge, por mais que ela tenha sido escrita por pessoas diferentes, é interessante que ela nunca se contrapõe. Não tem um ponto que vai contra o outro, não tem um ponto que diverge contra o outro. E esse conglomerado aqui de livros é a palavra de Deus escrita pra gente poder conhecer mais sobre Deus. Então, primeiramente, você quer aprender mais de Deus? Aqui o livro onde está as informações de como é Deus, do que você se parece, porque se ele fez a gente parecido com ele, se você conhecer ele, você vai se conhecer. Enfim, vamos lá. Aí no 6 está assim: quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, ou seja, parecia gostoso, né? Era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aí tá aqui, letra E. Comeu e estava com ela. Comeu e estava com ela. Estava com ela na hora de comer o fruto, né? Que era uma coisa que ele sabia que não era para fazer. Então teve uma negligência aí também do lado de Adão, né? E outra, quando a serpente veio para falar com Eva, onde que estava Adão? Tá vendo que tem uma leve negligência da parte do homem? Porque se o homem foi feito para ser a cabeça, foi feito para proteger, foi feito para dar essa segurança para a mulher, né? No caso, Eva. Aonde que ele estava quando a serpente estava atentando ela? Ele não estava presente. Mas na hora que ela pegou do fruto, ele estava. E ele consentiu nisso, de pegar o fruto e comer do fruto. Então, olha que interessante. Aí os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Vocês lembram que lá no finalzinho eles não sabiam que eles estavam nus, eles não tinham esse discernimento? Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, aí tá com a letra F, tá assim. A voz também no versículo 10. O andar, ou a voz de Deus, né? Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Fica muito bem claro. Deus falou para quem? Para Adão. Porque para quem que ele deu o direcionamento? Foi para Eva ou foi para Adão? Foi para Adão. Então como que ele vai cobrar um negócio de Eva se ele falou foi com Adão? E Adão sabia, estava lá com ela e comeu do fruto. Ela comeu primeiro, comeu. Mas ele também comeu. Estava junto com ela. Enfim. E ele, interessante, Deus pergunta: aonde está você? Não o que você fez. Então Deus não olha para nossos pecados, para o que a gente fez, mas aonde está você? Porque se Deus nos criou para ter relacionamento e ele chegou de novo e chegou no jardim, ele não está preocupado com cagada que você fez, que pecado que você cometeu. Ele sempre buscou por quê? Relacionamento. Por isso que ele está perguntando: aonde você está? Né? Ó, que interessante. São muitas riquezas em frases assim. Eu adoro essa parte da Bíblia. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Medo. Lembrando que o medo, tem aquela parte da Bíblia que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se o verdadeiro amor, que é Deus, que é Jesus, que é o amor também, porque até a parte que fala assim, que o verbo se fez carne, aquela parte que faz da declaração do amor. Então a gente entende que o quê? Que Jesus, que Deus é
o amor. E o amor lança fora todo medo. Então, se Adão sentiu medo, então onde foi parar o amor? Se um lança fora o outro. Você tá entendendo? Enfim, aí fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Aqui tem sempre uma intriga, porque assim, se Deus sabia que tinha a árvore, por que não tirou logo a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim? Porque aí já ia ficar mais fácil, eles não iam comer, né? Voltou. Desculpa porque cai aqui. Estão me ouvindo bem? Vocês já se perguntaram por que Deus já sabia que tinha esse risco, né? De eles comerem dessa árvore. Já tinha avisado que não era para comer. Não era mais fácil ter arrancado essa árvore, não ter tido essa árvore? Vocês já se perguntaram isso? Só que tem um negócio do caráter de Deus que ele nos dá o livre arbítrio. Ou seja, nosso poder de escolha. Ele jamais vai tirar o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha. Ele nos fez livres. Só que, então, como que ele ia tirar do jardim algo se a gente é livre? Se no caso Adão e Eva tinham o direito de escolher entre comer ou não do fruto. Eles tinham a escolha. E só que é interessante que para respeitar esse livre-arbítrio, tem sim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a escolha parte sempre da gente. No caso aqui partiu de Adão e de Eva. E a partir do momento que eles são um só, quando ela come, por mais que ela come e depois dá para ele, eles são um só. Lembra do que acontece quando um se une ao outro? Quando que é o significado do casamento, que deixa pai e mãe e se torna um. Então, quando um faz, o outro também faz. E Deus está sempre buscando o quê? Relacionamento. E quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, é quando o pecado entra no mundo, que isso faz o quê? A morte. Só que o que acontece na morte? A morte não é no corpo, como a serpente tinha sugerido. A morte é no espírito. E Deus é o quê? Espírito. E ele nos fez em mais semelhança. Foi no corpo, foi na alma ou foi no espírito? Sabe qual dessas três esferas que ele nos fez em mais semelhança a ele? Bem, se ele é espírito, ele nos fez em mais semelhança no que ele é. E ele é o quê? Espírito. Então, a gente é mais semelhança de Deus na esfera do espírito. Não é na esfera da alma, que é a nossa mente, e não é na esfera do corpo. E quando fala que certamente morrerá, a gente morreu na onde? No espírito. Nesse momento em que Adão e Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando você entende isso, você entende que então teve a separação. Antes eles estavam em estado de comunhão, de relacionamento. Só que a partir do momento que eles comem do fruto, eles morrem no espírito. Acontece a morte espiritual. E é quando eles se separam. Por isso que quando entra o pecado, a gente fica separado de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, quando Jesus fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por que ele fala isso? O cálice representa os pecados, porque ele tomou sobre si, como se fosse uma taça, tomou sobre si os nossos pecados. E a partir desse momento, é doloroso para Jesus, porque é o momento em que ele se separa da presença de Deus. Ele é separado de Deus. Porque ele tomou o pecado, e aí acontece o quê? Ele se separa de Deus, que é a parte como aconteceu com a gente, de estar com uma parte espiritual morta. Por isso que tem essa representação, entende? Que está aqui do comecinho da Bíblia. Tipo, em Gênesis, linka com o negócio que acontece lá na frente. E que se você entende muita coisa lá pra frente, igual essa passagem do cálice com Jesus, entendeu? Por isso que é doloroso para Jesus, porque ele estava ali em relacionamento com quem? Com Deus. E quando ele toma para si o cálice, ele se separa, eles ficam separados. E isso, lógico, é doloroso para Jesus.
não era tanto... Tinha a parte do sofrimento que ele sabia que ele ia passar, tinha. Mas tem essa parte da representação do cálice, que são os nossos pecados, que ele tomou sobre si. Enfim, deixa eu voltar aqui, senão eu fujo do assunto. Aí, aqui. Depois, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha que resposta, tipo assim, uma desculpa, tipo, você comeu? Não, foi a mulher que você me deu que me fez comer, tipo, que me deu, a culpa é dela. Aí ele vai, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Aí respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tipo, não é comigo, a autorresponsabilidade zero, é a culpa da serpente. Aí, então, o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá na cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. E você lhe ferirá o calcanhar. Essa parte é muito intrigante, porque eu vou comentar dela mais pra frente. Quem que é essa pessoa que pisa na cabeça da serpente e ela morde o calcanhar dele? Só ficou a dica pra Satanás, que é o quê? Filho de Eva. Então você te cuida, que vai vir um que vai pisar na sua cabeça. Além de toda essa maldição aqui, ainda vai pisar na sua cabeça e você vai morder o calcanhar dele. E sabe que é filho descendente de Eva. Essa parte é muito boa. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. A dor do parto, né? Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será do seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Porque fala também que o homem foi feito a partir do pó da terra, né? Da terra. Por isso que fala que vai voltar para a terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, o pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Olha que interessante. E eu vi uma outra abordagem dessa parte que fala do quesito que como Eva ficou, tipo assim, decepcionada e um tanto quanto se culpando quanto a isso, né? Porque por conta dela, ela veio todo esse pecado pro mundo, né? Imagina, tipo, quanto ela se sentiu mal por isso, porque até então não tinha, por exemplo, morte. E aí depois que acontece deles comerem do fruto, começa assim a haver as mortes. Então, por exemplo, até então eles nunca tinham havido um ciclo completo, por exemplo, de uma árvore morrer, de uma flor morrer. E imagina eles que nunca tinham ouvido nada disso começar a ver. E Eva, que tinha pegado desse fruto, comido desse fruto e dado pro seu marido. Então, tipo assim, a culpa. E olha como o homem, no seu papel, tipo, de ajudar também ali a mulher, a esposa, ele deu o nome a ela de Eva. Porque até então, ela era auxiliadora, ela não tinha nome. E quem que Deus deu o encargo de dar nome às coisas? Ao homem, a Adão. E Adão dá o nome dela de Eva, que é o quê? Que significa mãe de toda a humanidade. Então, dela fluiria a vida. Então, olha que lindo. Eu achei isso muito lindo. Porque, imagina o embate que ela estava consigo mesma, a culpa que ela estava, o sentimento ali ruim que ela estava.
E ele deu o nome dela de Eva, que é algo que é mãe da humanidade, que nasce vida dela. Olha que lindo. E o Senhor, aqui no 21, Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Olha que interessante. Deus que deu roupa para eles. Porque lembra que ele tinha feito com folhas de figueira, né? Não, Deus foi e fez roupas de pele, de couro, né? E deu a Adão e Eva e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Olha como é que Deus é misericordioso. Colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, falou para Adão, não come, mas deixou ele livre, tipo, você continua sendo livre, você continua tendo livre-arbítrio, mas não coma, deu uma ordem. E a mulher acabou comendo e dando para ele. Então, tipo, eles acabaram escolhendo desobedecer a Deus e comer do fruto, né? E nisso, eles se separaram de Deus, não ficaram mais em estado de comunhão. E olha que interessante, não deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Por quê? Que Deus tirou eles e ainda falou assim, eles não podem comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Eles estavam separados de Deus, certo? Acabou a comunhão, acabou. E eles estavam em pecado, certo? Com o espírito morto, certo? Imagina só, se Adão ou Eva, qualquer um dos dois, porque eles já são um só, vai lá e come do fruto da árvore da vida. Ou seja, fica eternamente nessa situação de pecado, sem redenção, separado de Deus. Ó a cagada. Ia ser eternamente. Não teria remissão, não teria mais a comunhão novamente. A gente seria eternamente separados de Deus. Isso é o que significa. E Deus, na sua misericórdia, no seu cuidado, no seu amor, mesmo Adão e Eva tendo pecado, tendo errado, ele, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, cuidado, zelo, não permitiu que eles continuassem lá. Não é porque Deus estava revoltado, não é porque Deus estava tipo, angustiado, de mal com Adão, com Eva. Não, por proteção, por amor, ele expulsa Adão e Eva do Éden, porque lá ainda tinha a árvore do fruto, a árvore da vida. E se eles comessem, iam ser eternamente separados de Deus. Olha a riqueza disso aqui, quando você entende isso daqui. E a gente não ia ter direito à redenção, que acontece quando vem a vinda de Jesus. Aí no 23 está assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só, então nessa separação de tirar o homem do Éden, não foi no tô rancoroso, tô de mal com o homem, não, porque ele me desobedeceu. Não, é por misericórdia, é por cuidado, é por amor que ele fez isso. E tirou o homem e a mulher do Éden, né? Para que eles não ficassem eternamente separados. Porque o que fica muito bem claro aqui em Gênesis, Deus sempre quis ter relacionamento. E quando você entende isso, você vai entender a fala de Jesus que fala assim, que muitos curarão em meu nome, expulsarão demônios, e a hora que chegar para ele vai falar, afasta de mim, arreda-te de mim, porque eu não os conheço, eu não tenho relacionamento com vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês fazem um monte de coisa no meu nome, mas a gente não tem relacionamento. Porque o que Deus, desde o comecinho aqui de Gênesis, queria? Relacionamento. Vocês entendem que quando você começa a entender uma coisa aqui,
a outra lá na frente faz mais sentido, e você fala, que livro top! E esse livro foi escrito há mais de 2000 anos e tá aqui pronto para você ler, para você se deliciar com isso, para você entender cada vez mais quem é Deus, quem é você e o que tem preparado para você, o que você foi feito para fazer. Porque se você entende quem é Ele, você entende quem é você, porque você também é imagem e semelhança dele. Você conhece a Ele, você se conhece. Tanto que Deus, muitas vezes é engraçado, porque parece que Ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Ele realmente conhece. E aqui, ó, desde sempre. Só que se a gente não buscar aqui para entender quem é Ele, para entender como que é a voz dele, como que Ele é, a gente não se descobre. A gente não descobre a nossa identidade, como a gente foi feito para ser. E é muito interessante começar a ter revelações, entendimento disso. Eu vou compartilhar agora com vocês o que eu anotei aqui, né? Então, por exemplo, consequências da queda. Aí tá aqui, primeiro sinal, medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem que é o amor? É Jesus, é Deus. Então, aonde está Jesus? Se Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, ele lança fora todo medo. Então, toda vez que você se sentir com medo de alguma coisa, saiba que você tem que convidar Deus para habitar dentro de você. Buscar pela palavra, buscar por Deus, porque Ele lança fora todo medo. Então, uma vez que você faz isso, não tem mais espaço para medo. É igual tipo treva, luz e treva. Onde tem luz, não cabe treva. Onde está o amor, onde está Deus, não cabe medo. Entendeu? Só que Adão tinha feito o quê? Comido do fruto. Por isso que ele sentiu medo. Entendeu? Olha onde nasce o medo. Primeira menção de medo. Quando se afasta de Deus. Pode ver. Toda vez que você está com medo, toda vez... Isso eu tô falando pra mim também. Toda vez que eu senti medo, toda vez que você sentiu medo, para pensar. Você estava próximo de Deus ou longe de Deus? Pra mim ficou muito bem claro que eu estava longe de Deus. Porque se eu estivesse próximo de Deus, conectado com Deus, em relacionamento com Deus, não dá pra sentir medo. Entende? Aí tá aqui. Eu lhes dei espírito... Eu não lhes dei espírito de medo, mas espírito de ousadia. Então a gente descobre que o quê? Que o medo é um espírito. E além disso, que ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder. Deus peraí. Não existe nada em mim... Deus, não existe nada em mim que gere medo. Relacionamento diário com alguém que tem medo. A diferença, tipo, não existe medo dentro de Deus. Então não tem como ele sentir medo se o medo não tá dentro de Deus. Olha que doido. Então, tipo assim, se tá tendo medo, é porque o Deus não tá ali. Porque se ele tiver e ele é o amor, ele lança fora todo medo. Olha que doido. E tem uma diferença também. Ter medo é diferente de temor a Deus. Medo não é a mesma coisa que temor. Temor a Deus é extremo respeito, extremo reverência. É você reconhecer a soberania de Deus, que Ele é acima de todas as coisas, e respeitar Ele de forma sobremaneira. Louvar Ele, dar honra a Ele. Isso é temor a Deus, que é diferente de ter medo. Então são coisas totalmente diferentes. Segunda consequência, fuga. Adão fugiu. Percebeu que algo mudou dentro dele e mudou também dentro de Deus. Porque imagina, quando Deus volta no jardim, né, para se relacionar com o homem, com a mulher ali, no finalzinho da tarde, como ele fazia todos os dias, você acha que ele não sabia o que ela não tinha feito? Se ele é soberano, se ele sabe de todas as coisas? Claro que sabia. Só que ao momento que Adão e Eva comem do fruto, algo com certeza muda dentro deles, né? E muda dentro de Deus, porque se eles estavam ali em comunhão, em relacionamento, hora que ele come, e ele morre no espírito, e eles ficam separados, mudou tanto para o homem como para Deus, certo? Mudou para os dois. Então, quando Adão percebeu que algo mudou dentro dele, também mudou algo dentro de Deus. E outra coisa,
Deus sabia onde Adão estava. Você acha que ele não sabia? Mas ele fez o quê? Perguntou: aonde está você? Aonde você está que a nossa conexão se rompeu? É quase se fosse assim, porque antes eles estavam em comunhão, estavam conectados. Não te sinto mais. É como se Deus estivesse falando, tipo, onde você tá? Que eu não me sinto conectado mais com você. Olha só. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus não deixou de vir ao jardim, mesmo sabendo que Adão tinha feito. Deus nunca deixará de me buscar, porque Ele me ama. Ele te ama. E Ele jamais vai deixar de te buscar, mesmo se você pecar. Por isso que Deus não olha tanto para o pecado, mas sim para você, para o seu coração. Porque se você voltar para Ele e buscar por Ele, Ele nunca vai negar de voltar para você, de voltar a ter relacionamento com você. Porque era o que Ele sempre quis, desde o Éden, ter relacionamento com a gente. E olha que impressionante. Mesmo depois de pecar, Deus não deixou de vir no jardim. Deus não deixou de procurar pelo homem. Isso é interessantíssimo. Por quê? Se você traz para agora, para mim, para você, se você pecou, e na Bíblia fala, né, que destituídos da glória estamos. Então, o que significa? Que a gente tá assim no pecado, a gente continua pecando, mas isso não separa a gente de Deus. Deus não deixa de vir para que a gente tenha relacionamento com Ele, entende? Então, por exemplo, você pecou. Mano, vá conversar com Deus, vá confessar para Deus o seu pecado para que Ele te perdoe. E não é esse pecado que vai te separar de Deus, entendeu? Porque desde lá do começo Ele sempre buscou por relacionamento. Então, e outra, lembra que da pergunta que Ele fez para Adão, Adão tinha pecado, certo? Certo. Ele perguntou, o que você fez? Não. Ele perguntou, aonde você estava? Então, ele não está olhando para o que você faz, mas ele está olhando, aonde que está você que deixou de ter relacionamento comigo? Entendeu? Porque se Deus estivesse mais preocupado com o pecado, ele ia falar, o que você fez? Que cagada que você fez aí? Não. Ele perguntou, aonde está você? Tá vendo que ele busca por relacionamento? O mais importante para ele é o relacionamento, não o que você faz, o seu comportamento. É doido. E quando você tem esse entendimento, que jeito que você volta para trás para desver o que você tá vendo? Olha lá, mesmo que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel. Deus não muda porque eu pequei, porque eu errei. Então Deus não muda porque você e eu pecamos, porque eu e você erramos. Ele não tá olhando pro nosso erro, pro nosso pecado. Ele tá buscando o quê? Relacionamento. O pecado impôs castigo. O pecado não muda quem Deus é, mas nos muda. Porque eu preciso conhecer quem Deus é. E como que a gente conhece Deus? Pela palavra, que é Ele escrito. Por isso que as escrituras, a palavra, a Bíblia, é uma forma da gente conhecer a Deus. Tem muita gente que pergunta e fala assim, eu não sei ouvir a voz de Deus. Você sabe o que está na palavra? Que a palavra é Ele. E se você sabe o que está lá, Deus também fala pela palavra, fala por pessoas, mas através da palavra, da Bíblia, você ouve a voz dele. Tem coisa que você lê que você fala, nossa, parece que esse negócio encaixa porque eu estou fazendo agora, porque está acontecendo na minha vida agora. Isso é Deus falando com você. É uma das formas dele falar. Porque você está lendo um livro que representa Ele e encaixou perfeitamente na sua vida, na situação que você está passando. É quase que uma resposta de Deus para você. Ou seja, Deus falando com você. É só uma das maneiras. Ele usa outras formas, mas é uma das maneiras de Deus falar com você. Aí depois aqui. Se a luz chega, as trevas vão embora. Consome toda a treva. Adão e Eva pecaram. As trevas se manifestaram. Deus tira os dois da presença de Deus, que é luz. Se Deus fica na presença deles, a luz os consumiria. Olha só, se Deus é luz e eles estavam em trevas, eles seriam consumidos também na presença de Deus. Olha que você vê que a misericórdia de Deus é imensa, que a gente nem faz ideia do quanto. Antes de Deus os tirar do jardim,
Deus tinha um plano. Deus veste o primeiro... Ah, não, isso aqui não. Deus é loucamente apaixonado por mim e por você. Isso que eu terminei. Na verdade, eu acho que essa parte aqui, ó, Deus veste com o primeiro sangue no Éden. Na verdade, esse daqui é porque como ele fala que ele faz comida, vestes de couro, né? O primeiro sacrifício foi feito no Éden, quando Deus faz a roupa que dá para Adão e Eva. Olha só que interessante. O primeiro sacrifício aconteceu em Gênesis, lá no Éden. Mas é isso. Espero que tenha feito sentido pra você. E que você entenda que Deus é loucamente apaixonado por você e por mim. E que Ele sempre, sempre buscou por uma coisa. Por relacionamento. Se você entrou nessa live ou não absorveu alguma coisa, que se você pudesse guardar uma única coisa, que você guarde. Que Deus não olha para o que você faz. Não tá olhando pro seu pecado. Mas uma coisa que Ele sempre buscou, desde quando Ele te fez, antes de você nascer da barriga da sua mãe, antes de você se formar na barriga da sua mãe, foi relacionamento. E o mais doido, qual que é o primeiro órgão que começa a funcionar? Quando você ainda sua mãe acabou de descobrir que está te esperando. O seu coração. É o primeiro órgão que se forma no nosso corpo, é qual? O coração. Por onde que o Deus fala conosco? No coração. Olha como Ele é perfeito. O primeiro órgão que é formado é o órgão que a gente se comunica com Deus. Até nisso, gente. Olha só como Ele sempre buscou relacionamento. Aí você pode falar, Érica, mas na Bíblia também fala que o coração é enganoso. É enganoso, você sabe quando? Quando ele estiver sujo. Sujo com o quê? Ódio, rancor, mágoa. Ódio, rancor, mágoa. Tem mais uma coisa que eu esqueci. Mas quando ele estiver contaminado, porque quando ele estiver limpo, ele é fonte da onde você conecta com Deus, da onde você ouve a voz de Deus. É muito interessante. Por isso que tem aquela parte também que fala assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Quem que é a água? Quem que é a fonte? É Deus. Se você está conectado com Ele e do seu interior fluirão rios de água viva, quer dizer que essa água que vem dele, que é dele, que vem lá do trono, passa por você e limpa o seu coração. Por isso tem aquela passagem também que fala assim: estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com você. Alguma coisa assim. Por causa do quê? O nosso coração é como se fosse também uma porta que tem só a fechadura do lado de dentro. Quem escolhe abrir para Deus entrar? A gente. Ele não é aquele que sai chutando a porta e entrando. Não, ele é um lorde, ele é super gentil, super cortês, educado, um cavalheiro. Ele bate a porta. E se a gente quiser, a gente abre e ele entra. E quando ele entra, ele organiza e limpa toda essa bagunça, toda essa sujeira. E a água que vem dele, que é a fonte, passa dentro da gente e lava. Por isso que fala que do seu interior fluirão rios de água viva. E aí você se limpou, tirou toda essa sujeira, todo esse ódio, esse rancor, essa amargura toda. O primeiro órgão que se formou no seu corpo, que foi o seu coração, que bateu lá no primeiro ultrassom lá da sua mãe, é o órgão que Deus usa para falar conosco. E ele, depois de limpo, você ouve a voz de Deus. Olha que doido. E ele te ajuda a limpar isso, quando você abre o seu coração para deixar ele entrar. Por isso que fala também aquela parte assim, que a gente tem que ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se você buscar de todo o coração, em espírito, em verdade, ser genuíno na busca como Ele vai vir. Ele vai bater na sua porta, Ele vai bater aí. E se você estiver disposto a abrir para Ele, Ele vai entrar. E Ele vai organizar e limpar toda essa sujeira que está aí. E aí você vai ver que depois que esse coração estiver limpo,
você vai ouvir, você vai estar mais sensível à voz de Deus. Tem dias que você vai ler essa palavra aqui e você vai chorar como se não tivesse amanhã. E aí você vai sentir, nossa, foi pra mim. Aí você vai ouvir, você vai ouvir um culto, uma ministração, você fala, nossa, parece que tá falando comigo. É Deus falando com você. É Deus usando outra pessoa para falar com você, para te dar um recado, para conversar com você. E aí isso é maravilhoso, porque depois que você aprendeu isso, você se sente mais completo. Por quê? Porque esse lugarzinho, que é só um lugarzinho que é para Deus, foi preenchido por Ele. Não ficou aqui uma pessoa, um objeto, o dinheiro ou qualquer outra coisa. Não, foi preenchido por Ele. E aí você se sente completo. E é muito doido quando isso acontece. Porque aí você se sente como se tivesse realmente assim, como se tivesse encaixado. Tivesse sempre faltando uma peça. E a hora que isso acontece, essa peça encaixa. E aí você começa o seu propósito de ter mais pessoas vivendo o que você vive. E é isso que eu tô fazendo. Por isso que eu abro essa live aqui. E todo dia, por 40 dias, eu me dispus a compartilhar alguma coisa que eu passei a entender nesse livro. Que pra mim é o melhor livro de todos. E quando eu entendo, a minha cabeça faz... Eu venho aqui e abro uma live porque eu não dou conta de guardar isso só pra mim. Eu não dou conta de só eu viver isso aqui. Eu não dou conta de guardar isso tudo pra mim. Meu coração era tão sujo, era tão contaminado. Depois que ele ficou limpo, como que eu guardo isso só pra mim? Como que eu não ensino outras pessoas a fazerem o mesmo? Como que eu não quero que outras pessoas vivam o que eu vivo? É tão bom quando a gente faz uma oração e a oração é respondida. É tão bom quando a gente sente o cuidado, o zelo, o amor de Deus, porque Ele continua sendo misericordioso. E na Bíblia fala, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Todo dia, quando você abrir o olho, a misericórdia está zerada de novo. Prontinho para você receber. E isso acontece até Ele voltar. Então, olha que coisa maravilhosa. Que privilégio. Que coisa mais maravilhosa. E quando você consegue começar a entender, então, a parte espiritual, o mundo espiritual, aí é melhor ainda. Mas isso eu vou deixar para outro dia, para essa live não ficar muito complexa, muito longa também. Mas, enfim, um prazer ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Eu vou terminar com uma oração. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos e orar comigo. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Pai, muito obrigada por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, por essa live. Que o Senhor toque o coração dela, Pai. Que o Senhor visite essa pessoa onde ela estiver. Eu sei que essa mensagem não chegou a ela por acaso. Se ela está ouvindo aqui é porque tem propósito nessa live, tem propósito em ela receber agora essa oração. Constrange e cobre sobre ela, Pai, derrama sobre ela a sua unção, o seu amor, o seu cuidado, que ela se sinta extremamente cuidada, amada, zelada, Pai, que ela sinta essa misericórdia tomando conta dela e que ela seja cheia do seu espírito, que ela veja o seu cuidado ao andar na rua, ao descer no elevador e o elevador está esperando ela, ou um carro que para e deixa ela passar, que ela se sinta amada, cuidada, zelada, que ela receba a resposta de oração que ela está pedindo, que o Senhor converse e entregue a ela a sua mensagem, a sua palavra, que vocês cresçam um relacionamento, que ela sinta essa presença, esse coração inundar da sua presença, do seu cuidado, do seu zelo. E se ela está passando por um momento de dificuldade, de medo, de angústia, Pai, que o Senhor responda a oração dela, enche o coração dela e que dela flua águas vivas, e que essas águas vivas que vem do Senhor, que é a fonte, lave o coração dela e que ela se sinta livre, limpa, renovada, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Abençoe e protege cada uma dessas pessoas que estão aqui. Protege a família delas, os entes queridos delas, o cônjuge, os filhos, o pai, a mãe, todos da família dela.
para glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês tenham um finalzinho de sábado abençoado, tá bom? Amanhã eu volto com a live de domingo. Provavelmente vai ser à tarde, porque de manhã eu tenho compromisso. Mas amanhã eu volto, tá bom? Então aguardo vocês aqui amanhã. E para quem ainda não entrou no Clube do Livro, saibam que tem um Clube do Livro que a gente tá lendo juntos a Bíblia toda. Essa daqui, a versão NVI. E toda semana tem um cronograma de leitura e uma vez por semana a gente faz um encontro para discutir sobre essa leitura da semana. É sempre muito bom, porque aí a gente vai mais a fundo nas leituras específicas daquela semana. E se quiser mais informação, me chama no direct, que aí eu te passo mais informações sobre como que funciona. E é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e espero você aqui amanhã, tá bom? Tchau, tchau.